Meu cliente quer trocar e agora o que eu faço, né? Primeiro chora, mas na verdade não. Você pode usar o trocas e devoluções como uma forma de fidelizar o seu cliente. Então eu vou passar para vocês nesse vídeo algumas estratégias para que isso aconteça e também como que você evita as trocas e devoluções, né? Porque ninguém quer que o cliente devolva, até porque o custo é nosso. Então o que eu posso fazer antes, né? Mas vamos lá então, para fidelizar o cliente, o que você pode fazer? Primeira coisa é facilitar a troca e a devolução. Então, já que não tem como você fugir, né? No Brasil os clientes têm 7 dias para devolver ou para trocar, não tem o que fazer. Use isso então a seu favor. Coloque para os clientes um discurso no marketing de que a primeira troca é grátis, né? Então, ao invés de você falar para o cliente que, né, ou não falar que ele pode trocar, fale para ele, olha, aqui na nossa empresa a primeira troca é grátis, em até 7 dias, se você não gostou, você pode devolver. Você é obrigado a fazer isso. Mas quando você vai e usa esse discurso no marketing, tem muitos clientes que não sabem que é uma lei, que ele pode trocar, ele vai falar, caramba, essa empresa é legal, né? Ela aceita trocar. Outra coisa que você pode fazer, analisar os seus clientes, quais são os principais defeitos que têm surgido, quais são os principais motivos de troca, para entender se são motivos seus, se são motivos do produto, se são motivos do site. Então, tem clientes que vão trocar porque se sentiram lesados, viram no site uma especificação que o produto não tinha. Isso eu vou dizer para vocês que já aconteceu comigo várias vezes. A gente comprava uma determinada câmera e a câmera era a prova d'água. Aí eu não achava a descrição lá no manual quantos metros ela podia mergulhar. A gente colocava ali como padrão 1,5 m. Tinha clientes que iam lá e diziam que sempre até a gente sabe que eles mergulharam além disso, mas eles vinham e diziam, olha, comprei uma câmera à prova d'água, mergulhei e molhou. Enfim, não tinha muito o que fazer. Sempre a gente ia ter esse tipo de discussão e sempre a gente ia ter que resolver. O que a gente fez nessa época? Decidiu entre, a gente para de vender câmera à prova d'água ou continua? Não, vamos continuar. Por quê? Porque a gente vendia aquela caixa também, né, estanque para grandes profundidades, e para muitos clientes a gente falava, olha, essa câmera vai até 1,5 m, mas se você estiver fazendo um mergulho mais profundo, tem a caixa estanque que serve para ela. Aí o cliente comprava a caixa estanque. E outros que não compravam, a gente assumia esse prejuízo quando acontecia, até porque não eram muitos, né? Eram poucos. Então, assim, entenda quais são os motivos para você trabalhar. E aí, às vezes, o cliente pediu uma troca por conta de uma informação que nós preenchemos errado no site mesmo. Então eu usava isso, corria no site, corrigia o texto que estava errado, atualizava, né, descobria. Tinha coisas que a gente aprendia com os clientes, então lia lá o manual rapidamente para cadastrar o produto para não perder uma oferta no Mercado Livre e já colocava no ar e quando vê tinha uma venda, gerava uma troca. O cliente, você disse que a bateria carrega em tantos tempos, mas não carrega. Então a gente ia lá e atualizava o site. Então use as trocas e devoluções para corrigir os seus processos internos. Pergunte sempre o motivo. O ideal é sempre até que a pessoa do chat fique ali, tenha uma planilhazinha em algum lugar que ela vá preenchendo, se você não usar uma ferramenta, né? Mas se você usar a ferramenta, já tem lá o motivo. Se não, você pergunta e vai fazendo um controle disso. O cliente está trocando porque o produto não serviu. Olha, se não serviu, talvez seja a modelagem, né? Se for um produto de moda, a modelagem está errada. Eu estou dizendo que o M serve tal pessoa, a pessoa tem a medida e não serviu. Então tem que entender ali se aquele problema é de fato um erro do site ou é um erro do cliente. E então assim, pergunte para o cliente para ter essas informações. E se o cliente de fato precisar trocar,
faça isso o mais rápido possível, sem enrolação. Então, quando o cliente quiser trocar, ele tem direito a devolver sem nenhum custo para ele. Então, você tem que providenciar a devolução. Se você já trabalhar com a troca dos Correios, né, com o contrato nos Correios, você vai lá no site dos Correios, gera uma ordem de devolução, passa para o cliente o código, o cliente vai no Correio e devolve. Tem clientes, inclusive, que não gostam de ir nos Correios, que ele quer que o Correio busque em casa. Então, o que você pode fazer? Calcular isso, já está dimensionado, olha, de tantos pedidos que eu tenho, tantos são devolvidos, qual que é o custo disso? Você já divide esse custo e dá um jeito de colocar nas suas contas para cobrar do cliente na hora do frete. Então, os clientes que estão comprando já estão pagando o frete dessas poucas devoluções que acontecem. E aí você pode talvez até pagar o serviço do correio que vai buscar na casa do cliente. Então você retém o cliente pelo conforto. O cliente não quer ir no correio, não quer ter esse trabalho. Você vai lá e fala, não, pode ficar tranquilo que eu vou mandar recolher, manda o motoboy lá buscar. Então você pode transformar uma coisa ruim em algo bom, numa boa experiência. Você pode, por exemplo, que eu já fiz inúmeras vezes, confiar no cliente. Então o cliente fala, olha, sinto muito, mas eu comprei essa câmera para uma viagem, vai ser a minha lua de mel, eu estou desesperado aqui porque a câmera deu defeito. Ó, a gente já fez de falar para o cliente o seguinte, o cliente ia fazer uma conexão em Guarulhos, ele vinha de outro estado, falou, olha, eu vou fazer uma conexão em Guarulhos, vou viajar para fora do Brasil e vou estar 4 horas no aeroporto em Guarulhos. A gente combinar com ele, mandar um motoboy, levar uma câmera nova para ele lá em Guarulhos, já testada. Ele chegava lá, testava a câmera, recebia a nova, devolvia a velha para a gente no aeroporto. A gente já fez isso, olha, inúmeras vezes. Inclusive a gente já fazia casos do cliente falar, olha, eu não tenho como devolver para você agora, manda uma nova. E a gente falava, olha, eu vou só te mandar um termo aqui de responsabilidade, mas vou mandar. Mandava uma câmera nova e falava, viaja tranquilo, curte a viagem, quando você voltar a gente resolve. O cliente voltava, por quê? Porque quando você dá esse voto de confiança para o cliente, ele fica te devendo um favor, então não tem perigo dele sacanear contigo. A maior parte dos clientes vai, assim, inclusive vai fazer mega depoimentos nas redes sociais porque você entendeu o problema dele. Esse é o tipo de coisa que à medida que a sua loja vai crescendo fica mais difícil de fazer. Mas é uma cultura que você coloca. Nós tínhamos a cultura de que não queríamos tomar processo, porque vai tomar um processo, você paga um valor muito maior, então a gente procurava agradar. Tinha uma despesa a mais com o motoboy, tinha uma despesa a mais, corria o risco às vezes de perder uma câmera, mas graças a Deus isso nunca aconteceu, mas a gente assumia esse risco, existia a possibilidade do cliente não devolver a outra, e a gente já pagava isso, falava, olha, eu vou mandar, fica tranquilo, o senhor vai receber a câmera, depois o senhor me devolve a outra. E aí o cliente, caramba, quem é que faz isso hoje? E nós fazíamos. Então pense em como que você faz do limão uma limonada. Uma situação que para o cliente é frustrante, é chata, como que você torna isso algo de que faça com que ele comente sobre uma boa experiência nas redes sociais? Pense nisso. Né? Para cada setor vai ter as suas particularidades, mas você vai encontrar no seu ramo a forma de fazer. E para você fazer isso é entender o cliente, o que esse cliente seu valoriza. Quando você entender, vai ser natural você resolver o problema e ainda fazer a virada de jogo, né? Fazer com que o cliente que a princípio estaria estressado fique muito satisfeito com o serviço e te elogie e se torne seu cliente, se torne um promotor da sua marca. Então você pode sim usar o serviço de trocas e devoluções como uma forma de reter os clientes, né? O que pode ser algo ruim se transforma em algo bom. E aí o que você pode fazer também, né? Obviamente que tem que melhorar. Então se o cliente está reclamando que o produto está com muito defeito, você pode
testar esse produto antes de enviar. Deve, né? Tem produtos que vêm lacrados de fábrica, você não vai abrir a caixa, aí é a garantia do fabricante. Mas produto de moda, abrir o produto, olhar se as costuras estão todas legais, dar aquela última olhada, embalar direitinho, né? Conferir para ver se o pedido está de acordo com o que o cliente comprou, para evitar de mandar um tamanho errado. Eu já trabalhei com moda, então às vezes acontece do produto descer da produção com a etiqueta errada. O produto é M e vem com a etiqueta G. E aí você manda para o cliente, ele não entende nada, porque está na etiqueta que está correto, mas o tamanho do produto está errado. Então fazer essa verificação, ter essa noção dos problemas que vão surgindo e dar autonomia para quem está ali na frente resolver. Então as dicas que eu tenho para trocas e devoluções são essas, as principais, né? Depois, se eu lembrar de outras aqui, essa aula vai sendo regravada e você vai ter acesso, mas as principais são essas, são as coisas que aconteciam no meu dia a dia e que eu acho que se você já começar um e-commerce com esse pensamento de que você se coloca no lugar do cliente, entende a dor dele e resolve, você vai ter clientes fiéis por muitos anos e eu tenho certeza de que eles vão ficar do seu lado, vão te defender e quando alguém falar mal, ele vai ser o primeiro a ir lá fazer um comentário positivo.